O Winnicott tem uma noção muito rica, muito importante, chamada a capacidade para estar só. Mas ele não está falando de um estar sozinho fisicamente, estar isolado, sem ninguém ao lado. Ele inclusive diz que uma pessoa pode estar isolada, ele até dá o exemplo, a pessoa pode estar numa solitária, numa prisão solitária, e mesmo assim não conseguir ficar sozinha. Ele até diz que a gente nem consegue imaginar o tamanho da dor ou do desespero que essa pessoa deve ter. O que ele está dizendo é um paradoxo, como tantas vezes aqui eu fico falando dos paradoxos que o Winnicott tem. Qual é esse paradoxo? A capacidade para estar só é a capacidade de estar sozinho junto com outra pessoa, na presença de outra pessoa. Tu entende o paradoxo? Que estranho isso, né? Como assim? O que isso significa então? De onde que vem essa capacidade? Para que ela serve? E na clínica, que utilidade ela tem? Fica comigo aqui que hoje a nossa conversa é sobre isso, é muito legal e a gente vai falar sobre todas essas questões. Oi, eu sou Juliano Correia. A gente hoje vai falar sobre a capacidade para estar só, que é o segundo episódio, a nossa segunda conversa de uma coisa que eu chamei de trilogia da solidão em Winnicott. A gente já teve a nossa primeira conversa sobre a solidão essencial, ela tá muito bacana. É legal que tu também participe dessa primeira conversa, porque elas estão todas interligadas, por isso que também é importante que tu siga o canal, que tu deixe um coraçãozinho, que tu deixe um comentário, tuas sugestões. Isso dá força para que a gente continue aqui falando sobre a psicanálise e também te ajuda que tu não perca o fio da meada aqui dessas nossas discussões. O Winnicott, ele tem um artigo de 1958 cujo título é justamente desse conceito, a capacidade para estar só. Está naquele livro Os Processos de Amadurecimento e o Ambiente Facilitador. Eu não vou fazer um passo a passo desse artigo, geralmente eu não faço essas coisas, eventualmente talvez eu faça alguma vez, acabe fazendo, mas boa parte do que eu vou falar sobre a capacidade para estar só vem desse artigo, mas é claro que outras coisas vão ser inseridas até em relação a essa nossa primeira conversa da solidão essencial, né? Porque a ideia, por isso que é uma trilogia, é fazer uma conexão entre esses conceitos que eu vejo eles altamente interligados. O Winnicott, então, ele vai dizer que existe muita literatura na psicanálise sobre essa questão de ficar sozinho, mas mais relacionadas a um medo de ficar sozinho ou um desejo de ficar sozinho, que é diferente do que ele está querendo dizer. É por isso que na nossa primeira conversa sobre esse tema, sobre a solidão essencial, eu falei sobre os termos que o Winnicott usa para o sozinho, que ele usa alone e não usa lonely, para fazer uma certa diferenciação de um viés negativo que teria, no caso, o lonely, que não é o que o Winnicott tem. Ele não está falando da solidão ou do estar sozinho nesse sentido mais deprê, que a gente poderia puxar até uma questão de melancolia, né, das depressões, coisa do tipo. Não, ele está falando num sentido mais positivo, assim, entre aspas, se a gente quiser dizer positivo. Mas é num sentido de algo que é essencial, essencial para a vida ser sentida como real e verdadeira. Então ele não está falando de algum problema, de alguma falha e que aí leva a esses estados de solidão. Não, ele está falando de algo, é bem pelo contrário, de algo necessário a acontecer. Tanto que assim, ó, depois, mais adiante, eu vou ler um trecho mais longo do Winnicott, que é inclusive muito bonito, mas eu só vou ler essa frase aqui
para sustentar isso que eu acabei de dizer. Ele escreve assim, ó: é somente sozinho, quer dizer, na presença de outra pessoa, como eu falei no início do paradoxo, a gente vai falar mais sobre isso, somente sozinha, que a criança pode descobrir sua vida pessoal própria. Então a gente está falando de um fenômeno, ele mesmo diz isso, altamente sofisticado. É por isso que a gente tem que prestar atenção nesse nome, capacidade para estar só. Olha só que interessante, né? Eu estou destacando o capacidade. É uma capacidade que a gente, que o bebê, que a pessoa, o indivíduo, enfim, adquire. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa ruim, né? Porque, bom, a gente, sei lá, a gente pode ter capacidade, eu acho, para adquirir coisas ruins, né? Mas, enfim, quando a gente teoriza, geralmente não é o caso. A gente não está falando de algo inato, tu entende? Na primeira conversa eu falei até sobre isso, sobre esse tipo de destacamento que o Winnicott faz da questão mais instintual para uma questão mais egóica. Então, assim, não é algo inato, não é algo que nasce com a gente, é algo a ser conquistado, é uma capacidade e é algo bastante sofisticado. É nesse sentido que eu coloquei as aspas antes quando eu falei de ser algo positivo. Tu entende? É positivo nesse sentido. Não é uma perda, não é uma pena, não é uma dor estar sozinho. Não, é uma capacidade sofisticada, uma grande conquista que a gente tem ou deveria ter na nossa vida. Tanto que ele nos diz que o ficar sozinho num estado não sofisticado, aí seria aquele estado que gera angústia, que gera sofrimento na criança, porque, enfim, a gente vai ainda desenvolver isso aqui hoje, é um estado que pressupõe uma invasão, uma intrusão. Esse estar sozinho, não sofisticado que ele fala, aí a gente poderia dizer que, enfim, que é algo ruim, que não é algo benéfico. É bem diferente dessa capacidade para estar só que ele está falando, teorizando, enfim, pensando sobre. A gente não está falando de um estado de desamparo, a gente está falando de uma conquista. Então, o Winnicott ele vai falar sobre estados, eu ia dizer estados solitários, né? Mas enfim, situações em que se fica sozinho ou que se pode ficar sozinho na literatura psicanalítica que ele encontra. Então ele vai falar sobre o momento após o coito, a cena primária, os objetos internos bons, né? Aí da Melanie Klein. Mas assim, ele coloca essas questões mais para meio que mostrar um panorama assim do que se tem. E aí ele se pergunta, na verdade ele não se pergunta isso, ele sai dizendo, eu que me perguntei para nós no início, de onde que vem? De onde que vem essa capacidade para estar só? E aí é interessante porque o Winnicott coloca duas possibilidades. Bom, enfim, eu já vou adiantar que ele não define se é uma ou se é outra. Ele simplesmente coloca as duas. A primeira, ele diz que ela é posterior à relação a dois ou à relação a três. O que eu estou querendo dizer com isso? A relação a dois seria a relação pré-edípica. A relação a três é a relação do Édipo, clássico, né? Criança, pai e mãe. Enfim, que acho que é o que mais se fala na psicanálise, né? Hoje a gente poderia discutir, na época dele, com certeza. Essa possibilidade, ela diz respeito a um tipo de internalização dos cuidados maternos, ou de introjeção dos cuidados maternos. Como tudo na teoria do Winnicott, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, as coisas têm que acontecer de forma repetida, tá? Não é só um acontecimento que vai determinar, sei lá, né? Dependendo se o acontecimento for uma grande hecatombe, pode ser. Mas de forma geral é na repetição.
Então, nesse caso, que a gente está falando por um lado bom, positivo, é uma repetição dos cuidados maternos, da preocupação verdadeira materna, né? Da mãe, do cuidador, não importa. O que importa é que com essa repetição dos cuidados maternos, a criança começa a internalizar esses cuidados e poder abrir mão deles em tempos determinados. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é eu ia dizer mini análise, é porque esse artigo da capacidade para estar só, ele também é bem curtinho. Eu falo muitas vezes aqui dos textos do Winnicott serem curtos, né? E uso diminutivos, né? Não, é bem curtinho e tal. E eu também sempre aviso, eu não estou falando que com isso seja fácil, é bem pelo contrário, tá? Mas, de novo, vale a pena ler, pega esse texto aí para ler. E tem uma parte que ele faz a tal da mini análise, então, em cima da expressão eu estou sozinho. E ele divide essa expressão. Então ele diz assim, quando existe um eu, há uma integração, há um tipo de forma. Porque o Winnicott trabalha, né, com esses fenômenos da integração, de personalização e tal. Então, num primeiro momento, que a gente poderia dizer o início da vida, a gente está num estado de não integração. Quando surge um eu, aí a gente tem uma integração que seja inicial, não importa, mas a gente tem algo integrado, a gente tem um eu, a gente tem uma unidade. Depois, continuando na frase, tenho eu sou. Eu sei que eu falei eu estou sozinho e agora eu tô falando eu sou, tá? Mas é que dá no mesmo. O Winnicott escreve em inglês, então a frase que ele escreve é I am alone. I am alone pode ser eu estou sozinho ou eu sou sozinho. Então, tá? São sinônimos. Então, o eu sou. O eu sou, fica estranho falando assim, né? Mas, enfim, entre aspas, essa afirmação, eu sou, ela quer dizer que, além de uma forma que existia no eu, agora já existe uma vida também. É uma vida, como é bem inicial, tudo bem que ela seja uma vida vulnerável, indefesa, o Winnicott inclusive diz potencialmente paranoide, mas ela é uma vida que está tendo uma sustentação. E que sustentação é essa? É a mãe suficientemente boa, a mãe que dá esse aporte que a criança precisa. Tem uma frase dele, que é num outro texto, que eu acho muito bonita, que ele diz assim que a mãe consegue fazer isso para o seu bebê, fornecer essa unidade e essa vida, porque a mãe tem na sua mente o bebê como um indivíduo completo. Isso é bonito, né? Porque a ideia é que assim, o bebê, enquanto se a gente pudesse falar assim, ele ainda não está completo, tem que ter todos esses processos que eu falei, de integração, de personalização, de um monte de coisa que tem que acontecer. Para a mãe preocupada que cuida desse bebê, ela tem o bebê como um indivíduo completo, inteiro, na mente dela e nos cuidados dela. E isso é muito importante para que todas essas coisas possam ir acontecendo. E depois, completando a frase, aí vem o eu estou sozinho. Aí a gente já está, como o Winnicott falou, em algo mais sofisticado, mais evoluído e que a criança consegue perceber, de certa forma, a existência contínua da mãe, o que faz com que ela possa ficar sem a mãe ou sem esses cuidados por períodos limitados. Essa existência contínua da mãe disponível, ela acontece porque o ambiente é confiável. E por ambiente, né, principalmente nesse momento, a gente está falando da mãe e da presença da mãe. Mas ele é confiável, uma coisa que eu repito muitas vezes aqui, né, eu posso ter o meu lugar no mundo, o ambiente ou o mundo, ele dá conta de mim. Isso vai criando confiança e aí eu posso ficar sem.
Não é abandonar, tá? De forma alguma, não é ficar sempre a sempre, é abandonar por alguns momentos, porque essa confiança no ambiente fez com que eu perceber não é uma palavra boa, porque não é uma percepção consciente. Bom, qualquer palavra que a gente falar vai levar para um lado consciente, né? Mas o importante é assim, não é um pensamento de fato, talvez seja mais um sentimento de que a existência dessa mãe e dos cuidados dessa mãe, ela é contínua. Então eu posso ficar por esses períodos limitados sozinho. Um exemplo para a gente poder pensar, mas é só para a gente poder pensar, tá? Não é que seja isso. É aquela questão da permanência do objeto. Tem já as crianças pequenininhas que tem a brincadeira do paninho, né? Que elas ficam tão felizes assim. Tu bota... eu não sei se tu já viu, eu já vi filmagens de filmarem a criança enquanto se faz a brincadeira. Então quando tu bota o paninho na frente da criança, a criança fica com uma coisa assim, nossa, meu Deus, porque pra ela é tipo assim, o mundo acabou, ou essa pessoa que estava aqui na minha frente se desintegrou. E aí quando tiro, é uma surpresa, e é uma surpresa super agradável, né? Porque tá de volta. Isso é tipo um treino de permanência do objeto. E aí vai até as crianças ficarem maiores, porque o comum é se ter uma ideia de que assim, se eu não estou vendo ou se eu não estou interagindo com tal pessoa ou com tal ambiente, tanto faz, deixa de existir. E gradativamente vai se tendo a ideia, né, da permanência do objeto no sentido assim, não, eu posso não estar em contato, não estar interagindo, eu posso estar distante e essa pessoa ou esse objeto ou esse cenário, não importa, ele continua existindo. Uma vez eu li num livro, era um livro desses de desenvolvimento, de uma menina pequenininha, não sei quantos anos ela tinha, uns 4 anos, sei lá, e tinha ido na praia pela primeira vez. E ela ficou muito espantada ao ver o mar, mas ela se espantou muito com o barulho das ondas, com o barulho do mar. E aí ela perguntou pro pai dela assim, mas esse barulho não para nunca? E aí o pai respondeu que não, que continuava sempre. E aí ela perguntou para ele assim, mas nem quando a gente está dormindo? Tu entende? Porque essa é a dúvida, né? Tipo assim, não, se eu fui dormir e eu tô, digamos assim, apagado, então o mar parou de fazer barulho também, assim como tantas outras coisas que a gente possa pensar. Isso que eu tô falando é um exemplo para a gente poder visualizar alguma coisa. O Winnicott não está falando disso, até porque ele está falando de algo muito, muito anterior, onde não se tem essa consciência que nesse processo que eu estava falando agora já se tem, ou começa a se ter, tá? Então, assim, eu estou falando de situações paralelas, eu não estou dizendo que seja isso, eu estou só jogando um exemplo, porque às vezes quando a gente consegue visualizar alguma coisa, fica mais fácil da gente entender, principalmente essas coisas que são tão iniciais assim, que não existe exemplos de fato para a gente dar. A outra possibilidade de origem, de onde vem a capacidade para estar só, que o Winnicott coloca é que ela seria anterior a essas relações. Anterior à relação A3, a edípica, anterior à relação A2, a pré-edípica. E aí ele se pergunta assim, será que a gente poderia falar de um bebê estar sozinho num estado de não integração? Ou num estado tão vulnerável? Como eu disse antes, ele não vai definir isso aí. Ele joga as perguntas e trabalha um pouquinho nelas. Mas tem essa outra é que ele coloca assim, que ele acha que tem que existir uma base. E quando eu digo base, eu estou falando daí anterior a essas relações, bem inicial, tem que ter uma base para essa capacidade de estar só. E aí a gente pode pensar algumas coisas, é meio que por aí, por causa disso, que eu peguei essas 3 conversas dessa trilogia para fazer uma sequência, porque é aí que eu vejo a relação entre elas. Então, assim, o que seria essa base para a capacidade de estar só? A gente poderia pensar em algumas coisas, a gente pode pensar no verdadeiro self, que eu vou falar
um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, no trecho que eu vou ler. A gente poderia pensar no que vai ser o tema central da nossa próxima conversa, da parte 3 dessa trilogia, daquilo que o Winnicott chama do núcleo não comunicável, que é uma coisa super legal e super importante. Só que eu acho que a gente poderia pensar também naquilo que a gente já conversou na primeira conversa da solidão essencial, até porque se tu viu, se tu não viu, quando eu terminar aqui, vai ver essa conversa, lá pro final eu falo dos desenrolares da solidão essencial, que o Winnicott diz que tem, que ela continua se expressando durante toda a vida, mas ele fala uma coisinha que outra, ele não entra muito em detalhes. A capacidade para estar só, eu vejo como um desenvolvimento ou como um possível desenvolvimento dessa solidão essencial. Até porque eu acho que isso explicaria esse questionamento do Winnicott. Quando ele se pergunta, mas será que a gente pode falar de uma criança sozinha num estado de não integração, assim, né, tão cedo, tão vulnerável e tal? Talvez a gente possa pensar que sim, se a gente pensar na solidão essencial, que é algo que está lá. Eu discuti muito isso nessa outra conversa, né? E dizer desde o início, talvez antes do início até. E eu tô falando isso até porque assim, ó, quando o Winnicott escreve esse artigo da capacidade para estar só, em 1958, ele ainda não falou sobre a solidão essencial, que está na natureza humana, que é mais pro fim da vida dele. Então, eu acho justa essa possibilidade dessa relação e eu acho que encaixa bem, tu entende? Que explica bem uma fonte muito mais original da capacidade para estar só. Né? Talvez a gente pudesse questionar, mas é uma capacidade, é uma conquista. Ok, mas talvez ela possa ser uma capacidade que ela é permitida por causa de um estado original, entre aspas, de solidão essencial. Então, vamos agora para outra pergunta que eu fiz lá no início. Para que serve essa capacidade de estar só? Eu já falei algumas coisinhas, né? Também bem no início e tal. É nessa parte agora que eu vou ler um trecho, eu vou ler e vou ir parando para comentar, inserir coisas e tal. Um trecho do Winnicott, desse artigo mesmo da capacidade para estar só, que é muito importante, né? Claro, mas é muito bonito também. O Winnicott escreve coisas muito bonitas, tá? Então eu vou ler o que ele escreveu aqui e vou comentando como eu falei. Começa pela parte, aquele trechinho que eu li. É apenas quando está sozinho, quer dizer, na presença de alguém, que o bebê pode descobrir sua própria vida pessoal. A alternativa patológica é uma vida falsa, fundamentada em reações aos estímulos externos. Aqui eu quero parar e quero comentar algumas coisas. Aqui a gente pode falar do verdadeiro self e do falso self. Tá? Enfim, talvez a gente tivesse que ter uma conversa para falar especificamente desses dois aí. Mas eu acho que até certo ponto os nomes eles já são autoexplicativos, né? O Winnicott tem um artigo falando sobre isso e ele coloca níveis de falso self. Então, acho que o nome, né, falso self, a gente pensa assim, nossa, é uma coisa ruim. Não é necessariamente ruim, ele pode ser ruim, mas, por exemplo, num primeiro nível, o falso self ele é necessário para a gente ter uma vida social. O falso self ele serve, na verdade, em todos os níveis, tá? Mesmo quando a coisa fica ruim, para proteger o self verdadeiro. Proteger do quê? Proteger de um ambiente que foi hostil, que não foi facilitador, que foi intrusivo, que foi agressivo. Mas nesse nível que eu tô falando social, né, pô, pelo amor de Deus, eu, tu, qualquer pessoa, assim, pra gente viver no mundo, a gente precisa desse nível de falso self. Tu entende? Sei lá, aquele teu colega de trabalho que é um filho da puta, né? Tu vê todos os dias, bom dia, como é que tu tá? Tô bem, e tu, como é que vai? Tu entende? Não é isso que tu quer dizer, né? Tu quer mandar ele a merda.
Mas a gente não faz. Por quê? Porque se fizer não vai dar certo, vai te trazer problema. Então a gente tem todos essas skills, né? Essas capacidades sociais, assim, tem a ver com isso. Agora, é claro, ele vai colocar aqui num nível muito elevado do falso self, faz com que a pessoa tenha uma sensação de irrealidade da sua vida, sabe? E aí ficam coisas bem sérias, assim, bem complicadas, no sentido da pessoa tá vivendo uma vida como se ela não fosse verdadeira, como se ela fosse uma espectadora da vida, tá? Não é patologia, fica bem próximo, né? Acho que fica bem fácil da gente confundir. O Winnicott coloca o falso self, ele não é uma patologia. Mas assim, o que eu queria destacar agora aqui é de uma coisa que não aparece no sentido assim, não é nomeada. Aqui tem vários momentos na obra do Winnicott que isso não é nomeado, mas está ali, que se chama Gesto Espontâneo. Gesto Espontâneo é o nome de um livro dele. Numa conversa que a gente teve sobre a melhor maneira de começar a ler e estudar o Winnicott, eu falei desse livro. Esse livro tem esse nome porque, né, enfim, tem as correspondências do Winnicott. Não é um livro que ele fale ou explique sobre o gesto espontâneo. O que é o gesto espontâneo? Como o próprio nome já diz, ele é um gesto que eu relaciono muito ao acaso. Ele é um gesto genuíno, verdadeiro. E essa ação ela pode acontecer porque o ambiente é favorável, porque o ambiente te comporta, então tu se sente à vontade, assim, entre aspas, porque não tem essa consciência dessas coisas todas, a fazer um gesto, a ter uma ação, a ter um comportamento, se a gente quiser dizer, verdadeiro, real e da tua essência. Esse é o gesto espontâneo. Se o ambiente não está ajudando, esse gesto ele não vai acontecer. Ou assim, acho que tem gradações aí também, né? Ele vai acontecer meio capenga e tal, até um nível que ele não vai acontecer. E aí entra esse domínio que a gente poderia dizer do falso self, em que tu vai ser como se um ser artificial. Mas eu vou voltar à leitura, tá? Então ele falou ali da alternativa patológica fundamentada em reações aos estímulos externos, tá? Só falando mais um pouquinho. No gesto espontâneo, tu não tá reagindo ao ambiente, porque é como se o ambiente fosse teu amigo. Então tu tá ali com ele e tu tá fazendo, que nem eu disse, uma coisa genuína. O problema é quando tu tem que reagir. E tu tem que reagir porque de alguma forma tu foi ou se sentiu atacado, invadido, tá? Por estímulos externos. Quando sozinho, no sentido em que eu estou empregando o termo, que é esse que a gente está falando, e somente quando sozinho, o bebê é capaz de fazer aquilo que é equivalente ao que em um adulto se denominaria relaxar. Eu vou falar sobre esse relaxar, só vou continuar mais um pouquinho. O bebê é capaz de tornar-se não integrado, de despojar-se, de ficar em um estado onde não há orientação, de ser capaz de existir por um período de tempo sem ser ou um reator a algo que é impingido externamente, ou uma pessoa ativa com uma direção de interesse ou movimento. A cena está preparada para uma experiência do id. No decurso do tempo surge uma sensação ou um impulso. Neste contexto, a sensação ou o impulso serão sentidos como reais e serão uma experiência verdadeiramente pessoal. O que eu disse que eu ia destacar ali no relaxar é porque essa capacidade para estar sozinho, que o Winnicott está falando lá naqueles períodos super iniciais, assim como a solidão essencial, ela também se mantém, se desenvolve durante a vida. E essa capacidade de relaxar é um exemplo disso. O Winnicott fala, e estou falando no adulto dele, ele vai dizer assim,
a capacidade ou a possibilidade de ser inconsequente. Eu não estou falando, né, ser inconsequente não é, sei lá, vou sair quebrando tudo por aí. Não, não é nesse sentido de inconsequente, sabe? Mas é no sentido de relaxado. Relaxado pode ter um mau sentido, né? Mas eu tô falando num bom sentido. Eu não sei, eu gosto de ficar pensando exemplos, eu basicamente só consigo falar por exemplos, mas então é bem importante que fique claro aqui que é um exemplo, não é que seja exatamente isso, são exemplos para a gente poder pensar. Mas assim, eu acho que é uma rigidez menor. Sabe, por exemplo, assim, eu não sei, hoje de noite, sei lá, tu teria que estudar para alguma coisa. Eu não tô falando de alguma coisa extrema, sabe? Nossa, tu tem a prova da tua vida amanhã de manhã, então tá, tudo bem, vai estudar. Mas eu tô falando por um tipo de obrigação interna, né? Mas que tem do externo, eu acho também aí, que tu vai estudar. Mas aí tu resolve, ai, quer saber, eu não vou estudar. Eu vou, sei lá, eu vou tomar um vinho e vou ver uma série, vou ver um filme que eu gosto, eu vou ouvir uma música, eu não sei, daí depende do que tu gosta de fazer. E fazer isso sem culpa, sem ficar naquela coisa, sabe? Ai, nossa, eu deveria estar estudando. Não, relaxa. Tu entende? Nesse sentido que eu penso o ser inconsequente. Agora, é claro, né? Por isso que tem essa coisa assim do período limitado. Tu não vai fazer isso todas as noites, ou sempre vai fazer isso, né? Se tu fizer isso, aí sei lá, tu vai perder teu emprego, não vai conseguir fazer as coisas direito que tu quer fazer. Mas é conseguir ter esses momentos. Isso daí é um desenvolvimento, digamos assim, dessa capacidade de estar só, dessas coisas que a gente está falando na vida adulta. Então vamos seguir. Agora vem a parte mais bonita, inclusive, eu acho. Ele diz assim: agora veremos por que é importante que haja alguém disponível, alguém presente, presente sem fazer exigências. Tá? Eu estou destacando isso porque daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso, mas olha que coisa importante isso aqui. Alguém disponível e sem fazer exigências, porque a gente pode pensar assim, ó, fazer exigências seria uma intrusão do ambiente, seria um ataque que provocaria uma reação, aquilo que eu estava falando antes. Alguém presente, e eu vou acrescentar aqui, preocupado, conectado e sem fazer exigências, seria esse ambiente que facilita o gesto espontâneo. Então vamos seguir. Preocupado sem fazer exigências. Tendo chegado o impulso, a experiência do id pode ser frutífera. Só aqui, não vou enrolar muito nisso, mas é porque o Winnicott, ele fala do id, ele fala do ego. Eu falei antes dessa, né, diferenciação que ele faz, ou dessa passagem, enfim, que eu falei na conversa anterior. Porque seria uma ideia assim, esse impulso do id, ele é, sei lá, como é que a gente poderia dizer, muito maluco, assim, ele pode ser agressivo, ele tem que ser, de certa forma, contido pelo ego, tá? É por isso que ele está fazendo essa, como é que a gente poderia dizer, essa jogada, assim, entre o id e o ego. Vou voltar. O id pode ser frutífera, e o objeto, continente do impulso, pode ser uma parte ou o todo da pessoa que cuida, a saber, a mãe, que vai conter esses impulsos. É somente nessas condições que o bebê pode ter uma experiência que ele sente como real. Tu entende por que ele está sentindo como real? É o gesto espontâneo, porque ele não está reagindo, ele não está tendo que brigar, ele está fazendo as coisas de uma forma natural, no seu tempo. Por quê? Porque esse ambiente, essa mãe, está propiciando isso. Por isso aquela questão de não fazer exigências. Vamos seguir. Um grande número de experiências desse tipo forma a base para uma vida que tem realidade ao invés de futilidade, que estaria mais relacionado ao falso self. Eu estou dizendo isso, tá? Estou fazendo parênteses na leitura aqui. Vou voltar para a leitura. Um indivíduo que desenvolveu a capacidade de ficar a sós
é constantemente capaz de redescobrir o impulso pessoal. E o impulso pessoal não é desperdiçado, porque o estado de estar a sós é algo que, apesar de ser um paradoxo, sempre implica que alguma outra pessoa esteja presente. Esse é o paradoxo, né? Porque é uma coisa assim que num primeiro momento pode parecer maluca. Eu espero que a essa altura tu já não esteja mais achando tão maluca assim, que esse ficar sozinho que o Winnicott está falando, ele é um ficar sozinho de outra ordem. E eu acho que na nossa terceira conversa, quando a gente falar do núcleo não comunicável, aí isso vai ficar 100% é demais, né? Mas isso vai ficar bastante claro. Mas é de outra ordem, porque é um estado... Eu acho que tem a ver com o que eu falei na conversa anterior, talvez do alone e do lonely, quando eu falei sobre isso, que eu joguei assim, se fizesse sentido do ser sozinho ou estar sozinho sem se sentir solitário. Ou seja, por causa da presença de outra pessoa. E eu acrescentaria, mesmo que essa pessoa esteja só introjetada. Tu entende? Eu acho que essa é a complexidade dessa ideia, desse paradoxo. E a última pergunta que eu coloquei lá no início, e na clínica? Na clínica psicanalítica, para fazer psicanálise, qual é a importância disso? Por que isso teria algum valor? É super importante, tem muito valor. Nesse artigo mesmo, da capacidade para estar só, o Winnicott tem uma hora que ele fala dessa relação mãe-bebê e que ele diz assim que isso poderia vir a ser a matriz da transferência. Olha, na boa, eu afirmo agora que é a matriz. Eu sempre vi dessa forma, eu já falei isso aqui outras vezes, que a gente pode fazer essas correlações do desenvolvimento emocional do bebê, na teoria do Winnicott, da relação com a mãe e o desenvolvimento de uma análise e a relação analista analisando. Tem um exemplo que ele dá nesse artigo que eu acho interessantíssimo para a gente falar aqui, que é do paciente que fica em silêncio na sessão. Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem uma tendência a ver o paciente que fica em silêncio em uma sessão como uma coisa ruim, ruim no sentido, porque é resistência. Afinal, a gente trabalha com associação livre. Tem um rodapé psicanalítico até sobre associação livre, que é bem bacana também, tu pode assistir depois. Mas então, a associação livre ela acontece via palavras, né? Ela acontece com a pessoa falando. Se a pessoa chega lá e não fala e fica em silêncio, então não associa livremente, eu não posso fazer meu trabalho como psicanalista pensando nesse viés, e então é resistência. Eu não estou falando que não seja resistência, eu só estou falando que o silêncio, que inclusive acho que é outro tema que algum dia a gente possa falar sobre isso, é uma coisa bastante complexa, porque existem vários tipos de silêncios. Eu quando dava aula eu sempre falava assim, por isso que é importante, que é outra conversa que a gente teve também das entrevistas iniciais, que tu faz o que eu gosto de chamar de mapeamento psíquico da pessoa. E bom, não é só isso, no decorrer do tratamento a gente sempre vai prestando atenção nessas coisas, mas é que assim, tem silêncios que eu acho que eles devem ser interrompidos, tem silêncios que eles não devem ser interrompidos. Como que a gente sabe disso? As entrevistas iniciais é um ponto bem importante, mas não são só elas. É no decorrer, tu sente o momento, mas é principalmente tu tá conectado e conhecer a pessoa que tu tá atendendo. Se a gente pensar em psicopatologias, muitas vezes é mais fácil, eu acho. A coisa fica mais escancarada quando a gente pensa nas psicopatologias. Então, assim, um paciente obsessivo, eu tô falando que daí é aquela pessoa assim que geralmente ela enche a sessão de fala, não para de falar um minuto, mas boa parte da fala é uma fala vazia. Não é exatamente associação livre, que a gente vai fazer muitas interpretações. Essa pessoa ficar em silêncio é uma vitória, é uma grande vitória. Agora, um melancólico, tu vai deixar ele em silêncio? Porque ele vai ficar em silêncio para sempre, tu vai morrer seco ali esperando que ele fale alguma coisa. Tu entende? Peguei exemplos assim bem exacerbados, mas eu acho que existem vários silêncios diferentes, e aqui ele está falando de um tipo de silêncio
que é esse silêncio da capacidade para estar só, acompanhado de outra pessoa, que agora, no caso clínico, é com o analista. Então ele está falando dessa capacidade de relaxar. Eu posso ficar em silêncio aqui contigo. Tu permite que eu fique em silêncio, até por causa daquela associação que eu fiz, porque o analista também não faz exigências, assim como a mãe. Isso aí alimenta a possibilidade, para usar os termos winnicottianos, do gesto espontâneo. E a gente quer que isso aconteça numa análise, né? Acho que é o que a gente mais quer, ou uma das coisas que a gente mais quer. Então, olha só que coisa importante isso. Ó, eu vou falar, eu mesmo, eu como paciente, eu já tive, foram poucas vezes, né? Porque eu falo muito, enfim, se eu não falasse muito, eu não estava fazendo essas conversas aqui. Enfim, quem teve aula comigo pode comprovar isso que eu falo sem parar. Mas já teve vezes, tá? Foi uma ou duas, assim. Eu na minha sessão de análise, eu como paciente, ficar em silêncio. Ficar em silêncio a sessão inteira. Eu lembro de uma vez a sessão inteira. Deve ter tido uma ou outra, assim, a maior parte, mas não toda. Mas essa vez foi bem assim. Eu entrei, me deitei no divã e fiquei ali os 45, 50 minutos em silêncio. Acabou o horário, me levantei e fui embora. Eu acho, e a minha analista não falou nada. Ela ficou quieta esse tempo todo ali comigo. Eu acho que foi uma das atitudes mais analíticas que ela teve comigo. Eu não lembro agora direito o que eu tava, por que eu fiquei em silêncio, mas assim, ó, uma coisa que eu lembro, não era nenhum caso assim, eu tava muito deprimido, tava com muitos problemas, eu tava terrivelmente triste. Não era. Eu não sei, eu precisava ficar em silêncio. E foi uma coisa muito boa que eu tenha podido ficar em silêncio, tá? Eu nem sei se esse meu exemplo é o melhor para o que o Winnicott está falando, mas vai para esse lado, talvez possa se encaixar, por isso que eu estou dando como exemplo, que eu vou repetir, essa capacidade de relaxar e essa capacidade de estar à vontade para ficar em silêncio com outra pessoa. Ele coloca isso como um exemplo dessa capacidade para estar só. Agora eu fiquei pensando, será que as nossas consultas online não dificultam isso? Não sei. É que é uma coisa nova, né? Enfim, foi só uma coisa que eu pensei agora, talvez não, mas talvez algum dia a gente pudesse falar sobre isso. Mas então, esse analista, que assim como a mãe, talvez a gente pudesse chamar de um analista suficientemente bom, ele também tem esse papel de não invadir, que é aquilo que eu falei de não fazer exigências, para dar espaço e dar força, eu diria, assim, para o surgimento ou estabelecimento ou reafirmamento, sei lá, do self verdadeiro, do gesto espontâneo, que não fazer exigências, respeitar esse silêncio, quando for esse tipo de silêncio, como falei muitas vezes não é, eu acho que é respeitar aquilo que eu falei antes desse núcleo não comunicável. E ele é não comunicável, não é por um defeito que ele tenha e não é por resistência também. Ele é não comunicável porque é a natureza dele e assim ele deve permanecer. Ele não deve ser invadido. Esse aí justamente é o tema do nosso terceiro episódio, da nossa terceira conversa, disso que eu tô chamando dessa trilogia da solidão no Winnicott. Eu, como sempre falo, gosto muito das nossas conversas e algumas até mais que outras, essa aqui hoje eu adorei. Eu espero que tu tenha gostado também, que tu possa ter aproveitado para as tuas reflexões psicanalíticas, teus estudos, tuas ideias. Enfim, segue o canal, deixa o coraçãozinho, deixa um comentário, uma sugestão. É bom que a gente fique em contato, que a gente fique conversando. Não sei exatamente quando vai vir o terceiro episódio dessa trilogia, tá? Mas não vai demorar muito, então fica ligado que a gente segue expandindo e discutindo psicanálise. Que bom estar aqui contigo. Até mais.